Olá, amigos e amigas! Muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a sua dose semanal de sanidade mental. E o tema de hoje é gestão do conhecimento. E aí, Jô, tudo bem? Tudo bem, Ivan? Fala, galera, Mentes em Foco. Estamos aí para mais um programa. Bora lá? Com quem estamos hoje? Estamos muitíssimamente bem acompanhados. Aliás, como sempre estamos muito bem acompanhados aqui nesse programa e hoje com duas feras, a Renata e o Diego. Eu vou pedir para que eles se apresentem e falem um pouquinho sobre as suas carreiras profissionais. Bem-vindos, nossos amigos. Bem-vindos, né? Pode se apresentar aí, Rê. Falar um pouquinho quem é a Renata? Tudo bom? Olá para todos, né, que estão nos escutando e nos assistindo, não sei. E eu sou a Renata, baiana, já moro aqui em São Paulo há 12 anos. Hoje eu estou como gerente de People and Culture na Agasus, mas já mudei de carreira algumas vezes, e uma delas que me ajudou, na verdade, foi gestão do conhecimento, né, que me ajudou a fazer essa última transição de carreira. Mas eu tive 9 anos de desenvolvimento sustentável e direitos humanos, depois migrei para gestão do conhecimento e hoje eu estou em RH. Então, posso dizer que foi uma carreira bem dinâmica, bem do meu estilo, né, que gosta sempre de aprender. Então, essa é um pouquinho de quem eu sou. E o Diego? Olá, pessoal, tudo bem? Minha carreira é semelhante com a da Renata, só que da forma inversa, né? Eu comecei primeiro a trabalhar com comunicação e engajamento, e depois migrei para a área de gestão de conhecimento. E depois de 5 anos trabalhando nessa área, eu entendi que eu estava sentindo falta de trabalhar com um impacto social. Então, eu abandonei meu trabalho e fui fazer um mestrado na área de direitos humanos, que era a área que a Renata começou trabalhando, depois ela mudou para gestão de conhecimento. E desde então, eu tenho trabalhado para diferentes organizações das Nações Unidas. Atualmente, eu estou como consultor da Unesco e das Nações Unidas no programa de meio ambiente. E olha só como este programa está chique, internacional. O Diego está transmitindo para nós diretamente de Genebra, é isso, Diego? Isso aí. E o que você está fazendo aí em Genebra, rapaz? Pois é, acabou coincidindo de vir para cá, né? Porque como eu fui fazer esse mestrado, comecei a fazer esse mestrado na Áustria, em direitos humanos, e aí foi quando eu comecei o meu trabalho, já foi nas Nações Unidas aqui em Genebra, as coisas foram acontecendo. Comecei a trabalhar aqui na agência, no escritório, né, de ações humanitárias. Foi a minha primeira experiência. Depois disso fui para a área de imigração, mas sempre com foco em gestão de conhecimento. Muito bom. E vamos começar explicando para quem está nos ouvindo e deve estar curioso, assim, o que é gestão do conhecimento nas organizações? Traduzam isso para nós, por favor. Quem vai começar, Di? Quem falou primeiro? Então tá bom, então fica comigo, então. Na verdade, assim, existe uma confusão muito grande, tá? Entre gestão do conhecimento, gestão de dados e gestão da informação, tá? Eu vou dar um exemplo, né? O histórico de compras, endereço, idade e preferência do cliente são dados, tá? E o que os dados fazem? Os dados nos dão insights, né, sobre um tema. E por isso eles precisam sempre ser reunidos e organizados, tá? E quando eles são interpretados e compreendidos, eles geram informações que nos orientam para nortear estratégias e a gente conseguir, né, estratégias mais certeiras na organização, tá? E então, quando a gente pensa nas preferências do cliente, né, elas podem ser usadas para personalizar ofertas e recomendações, né, com produtos que realmente tenham a ver com o gosto do cliente, né, com não só o gosto, mas a personalidade e as necessidades deles, tá? E aí, quando a gente tem essas informações e essas estratégias, quando elas são implementadas, a gente acaba tendo conhecimentos práticos que também devem ser geridos, tá? Então, basicamente, quando a gente pensa em gestão do conhecimento, a gente está falando desse conjunto, né, dessa tríade, né, de gestão
de informação, gestão de dados e gestão do conhecimento, sempre muito organizado. E, assim, uma das práticas que eu mais gosto são as lições aprendidas, porque através de lições aprendidas, né, a gente acaba tendo conhecimento, eu acabei chamando de conhecimentos práticos, que é o que a gente formalmente chama de conhecimentos tácitos, né, que são aqueles conhecimentos que a gente adquire no dia a dia, mas gestão do conhecimento tem todo um viés de codificar o conhecimento, de disseminar o conhecimento, de compartilhar o conhecimento, né? Tudo isso em prol do desenvolvimento da competitividade da organização, e não só da organização, né? Eu trago muito gestão do conhecimento até para minha própria, para minha vida pessoal, tá? Assim, mas de uma maneira um pouco mais leve, né? Porque quando a gente pega a definição mais técnica do gestão do conhecimento, acaba, como é que eu posso dizer, sendo um pouco mais formal. Então, eu gosto de trazer um pouco esses exemplos que traz mais para a realidade das pessoas, mas acho que disse, o que você acha? Se quiser falar alguma coisa um pouco mais formal. Complementa com a sua visão para nós, Diego. Não, eu concordo plenamente com a Renata. Esses 3 temas, eles geram confusão. Muitas vezes é comum a gente ver as pessoas falarem de gestão da informação, gestão de dados e, na verdade, rotularem isso como gestão de conhecimento, mas acaba sendo uma visão mais limitada, né, do que a gestão de conhecimento em si. Um outro aspecto que eu considero bastante importante é a questão da colaboração, que a gente coloca aí o indivíduo, né, no centro das nossas atividades. Então, eu costumo dizer que para ter um programa de gestão de conhecimento de sucesso, a gente tem 2 fatores, né, o know-how e o know-who. O know-how, basicamente, esse processo que a Renata explicou, né, que a gente tem o tradicional, né, que é o registro, a disseminação, promover a reutilização desse conhecimento da empresa, e a outra parte é o know-how, que basicamente é promover a integração entre as pessoas. Então, quando a gente tem esses 2 aspectos integrados, a gente forma um ciclo virtuoso dentro da organização. Legal. E aí, uma dúvida que eu fiquei agora. A gestão do conhecimento, então, ela é um passo mais avançado, porque nós vamos caminhando aí do que a Renata falou, todo aquele circuito dos dados, da informação, do conhecimento, ela é um passo posterior ou não? Na verdade, a gestão do conhecimento está envolvendo tudo isso que vocês comentaram. Envolve a gestão dos dados, envolve as informações, envolve a disseminação. Ela é o pacotão ou ela é um estágio mais avançado? Olha, pode falar, Renata. Não, pode. Você já começou, pode falar, imagina. Eu diria que são até disciplinas um pouco diferentes, né? Quando a gente fala de gestão de dados e informação, uma coisa muito mais vinculada à área de TI, né, de tecnologia da informação. Quando a gente fala de conhecimento, muitas vezes está vinculado à área de RH, por exemplo, que é uma das áreas mais comuns, ou, dependendo da empresa, pode estar também em outros departamentos. Mas são disciplinas diferentes que acabam se complementando bastante, né, devido a essa necessidade do conhecimento que muitas vezes ele vem a partir da análise de dados e de informações que estão nas bases de dados das empresas. Eu queria, assim, pensando, talvez eu faça, mas eu vou falar. Assim, a pessoa que está escrevendo o manual, né, assim, está escrevendo, ele tem um conhecimento. Isso seria pensar na gestão do conhecimento. E o que está escrito no manual seria a informação. Não sei se eu consegui ser clara. Quando a pessoa que está escrevendo o manual, ele é o expert, ele tem um conhecimento, ele está codificando o conhecimento dele. Certo. Tá? E esse conhecimento ele pode ser tácito ou explícito. E quando a gente fala o seguinte, quando a gente está falando dado, o endereço é um dado. Então, quando você pega as preferências do cliente, de onde ele mora, e você começa a correlacionar esses dados, você está gerando insights, né? Você está gerando informações que te orientam, tá? E tudo isso, assim, é complementar, né? Isso tudo é um caminho. Então, quando você aplica a informação, então quando você desenha uma estratégia com base nas informações interpretadas,
né, os dados interpretados, as informações geradas através da interpretação dos dados, você gera conteúdo, e esse conteúdo pode ser codificado. Então, o manual, dentro do manual, contém dados, contém informações, contém conhecimento de experiências práticas. Então, acaba sendo como é que eu posso dizer, uma miscelânea inclusive de experiências, tá? Então, o manual é recheado de muita coisa ali, até de vivência do expert que está produzindo aquele material. Legal. E para ilustrar para quem está nos ouvindo, assim, vocês conseguiriam trazer alguns exemplos práticos assim de gestão de conhecimento nas organizações, ou um case de sucesso, algo que vocês achem legal, assim, que ilustre bem para quem está nos ouvindo e que de repente às vezes está com uma ideia um pouco mais abstrata e que queria imaginar isso de forma concreta, a gestão do conhecimento acontecendo? Uhum. Complementando um pouco essa questão do conhecimento, né, a diferença de informação e esse registro, porque a gente tem alguns levels, né, de entendimento. A gente tem o código, que seria, por exemplo, o alfabeto, depois o conjunto desses códigos, ele gera dados, a partir dos dados, quando a gente já tem algum conjunto daquilo que a gente pode tirar, alguns entendimentos já se transformam em informação, e aí o conhecimento ele vem a partir do momento em que a gente basicamente coloca o ser humano ali, porque depende das nossas ações, né? Então, quando a gente fala de transformar esse conhecimento tácito, explícito, também está nesse ciclo, né, de você tirar o que está dentro da cabeça de alguém, que ele aprendeu durante os anos de experiência dele, pela prática, e transferir isso de alguma forma para que outras pessoas também se beneficiem disso e possam transformar ou fazer com que a organização se torne mais produtiva, né? Então, quando a gente fala de exemplos de gestão de conhecimento, a gente tem algumas técnicas, né, que podem ser utilizadas. Uma delas, que é uma das mais conhecidas, são as comunidades de prática, que basicamente, às vezes a gente tem pessoas que estão trabalhando nas mesmas coisas bem semelhantes, especialmente em indústria, isso é muito comum, né, indústrias diferentes, mas em outros países, mas que basicamente estão fazendo a mesma coisa, e às vezes elas estão vendo os mesmos desafios, ou estou enfrentando algo, um problema no meu trabalho, que alguém já venceu aquilo antes. Então, posso utilizar essa comunidade de conhecimento para que eu alcance essas pessoas e coloque minhas dúvidas lá, e essas outras pessoas que têm experiência já naquilo vão responder e vão colaborar, idealmente de forma instantânea. Então, a gente, hoje tudo online, a gente consegue essa facilidade, então a gente acaba amplificando, né, essa possibilidade de a gente resolver problemas dentro da empresa, que não depende apenas de eu depender de um consultor externo até eu contratá-lo para chegar lá e me ajudar a resolver algo. Às vezes tem alguém da empresa que já pode me ajudar a resolver. Sim. E aí, trazendo um exemplo, eu trabalhei 9 anos, na verdade 11 quase, na Braskem, e na Braskem, quando a gente tinha a comunidade de conhecimento, teve um engenheiro que estava em dúvida sobre como fazer toda uma lavagem da tubulação, e alguém que já fez de uma maneira indicou. Então, a gente economizou tempo, então, porque ele iria fazer de uma maneira que já foi experimentado antes e não tinha funcionado. A gente economizou dinheiro, porque tem toda uma preparação para aquilo, então foi muito legal. Então, um exemplo de comunidade de conhecimento, um case de sucesso lá nessa minha antiga empregadora, foi esse. Então, realmente, quando as pessoas estão colaborando com as experiências delas, elas trocam entre si, realmente dá para economizar tempo, dinheiro, esforço, tudo, neste ambiente. Tudo um ambiente virtual, tá? Esse Perfeito. case que eu trouxe para vocês. Renata e Diego, então vejam só, aqui é um leigo do lado de cá ouvindo e aprendendo com vocês. Então me digam assim, se faz sentido. Eu posso imaginar que a equipe de gestão do conhecimento é uma equipe que ela, de certa forma, ela detecta, identifica e formaliza, institucionaliza conhecimentos que permeiam a organização em diferentes áreas, lugares, e ela torna isso algo disponível para que outras áreas também possam utilizar esse conhecimento que está sendo construído. É uma equipe que ela faz essa institucionalização de um conhecimento que está lá e que às vezes não é formal, é algo que alguém aplica de uma maneira informal, alguém aprendeu a resolver um problema,
ou construir um método que dá certo, mas isso ainda não faz parte dos procedimentos da instituição e que essa equipe ela torna isso de fato um ativo de conhecimento que seja patrimônio intelectual da instituição? Sim, assim, trazendo também a experiência de quando eu estava na Braskem, assim, a gente tem tanto o que a gente chama de biblioteca de documentação orientadora, que a gente chama de BDO, onde realmente é já o conhecimento de muitos que já passaram pela Braskem, e todo esse conhecimento foi codificado em diretrizes, políticas, instruções de trabalho, procedimentos, tá? Mas também a gente estava trabalhando bastante lá em guidebooks, que é um pouco mais informal, não tem toda o rito de se escrever uma instrução de trabalho, Não é um para que ele POP ali, fosse, né? exato, para que ele fosse mais fluido. Então, outro exemplo também era o banco de lições aprendidas, onde as pessoas poderiam escrever as lições aprendidas de maneira um pouco mais fluida, livre, mas lógico que depois para a gente formalizar e colocar isso em instruções de trabalho, procedimento, tudo isso era formalizado, precisava ser qualificado. Uhum. Tá? Mas a gente sim influencia, assim, existe muita riqueza na experiência do nosso integrante, né? Então, isso realmente era a intenção, a gente sempre falava, né, que a gente quer institucionalizar o conhecimento do nosso integrante. Então, ele vive com a gente experiências, e a gente sim quer institucionalizar o conhecimento dele, que vai ser somado com o conhecimento de outros também, né? Então, a verdade é que o gestão do conhecimento divide para multiplicar, sabe? Já tô vendo que você tá fazendo anotações Tô aqui, fazendo Ivan. que já tô preparando as minhas próximas perguntas. Só quero ver se o Diego tem mais alguma coisa para. Eu tô anotando aqui, viu, gente? Diego, você tem alguma coisa para trazer, para complementar a Rê? Não, acho que a Renata deu uma boa explicação sobre isso. Legal. Ô, Rê, você comentou que você fez uma transição de carreira influenciada, não sei se é essa palavra, mas pautada, talvez, estimulada pela gestão de conhecimento. Como que foi isso? Na verdade, tem um ditado, né? Isso aí eu aprendi com meu pai. Tá com medo, vai assim mesmo. Boa, Então, boa. então eu sempre tive o sonho de trabalhar com RH, então eu fiz a mudança de carreira para RH sem ter nenhuma experiência. E tinha um funcionário na Agasus, hoje eu tô estamos em 9, então tem 8 liderados, migrando já para 14, e eu consegui justamente institucionalizar uma área de RH do zero, sem ter o conhecimento nem tácito, nem explícito, usando técnicas de gestão do conhecimento. Então, antes de fazer uma atividade, eu fazia benchmark. Então, eu marcava com pessoas, entendiam as empresas que estavam se destacando em determinado assunto que eu queria implementar na Agasus, eu fazia benchmark com mais de uma e criava a nossa versão Agasus, né? Então, isso é um exemplo de como eu consegui estruturar uma área de RH. Outra forma também contratei um time, que são os meus experts, que eles têm uma experiência de 10 anos. Então, eu vou dar um exemplo da minha coordenadora de departamento pessoal. Ela tem 9 anos de experiência em departamento pessoal e ainda está se formando em advocacia. Então, achar as pessoas certas para cadeiras certas é imprescindível, e isso também é muito importante. O expert tem um papel fundamental na gestão do conhecimento. O time de gestão do conhecimento orquestra, mas assim, quem tem um conhecimento é o expert, sabe? A gente dá toques, dá dicas, mas assim, o expert é o grande ator para mim da gestão do conhecimento, é ele que divide. Então, você usa várias técnicas, eu usei várias técnicas de gestão do conhecimento que me ajudaram a estruturar uma área do zero, mesmo sem experiência. E é uma coisa que eu brinco com o Di. Para mim, a gestão do conhecimento vai virar uma gestão de projetos. Todos precisam ter. Assim, todos. Vira uma competência básica que ajuda, inclusive, os líderes a não dependerem, inclusive, de algum funcionário. O funcionário, ele quer crescer, ele quer voar, ele quer ir para uma outra oportunidade. E já teve situações onde o líder não permite o funcionário ir, porque ele depende do conhecimento daquele liderado. Então, a partir do momento que você tem uma área com gestão do conhecimento, você não fica na mão, você realmente consegue ter, como o Ivan comentou, né, institucionaliza o conhecimento. Então, e isso também, assim, dá oportunidade para
o integrante buscar outras oportunidades, porque a partir do momento que a empresa depende dele naquela função, ele também não pode galgar novos aprendizados. E com todo esse futuro do trabalho, eu acho que as pessoas vão mudar de carreira inúmeras vezes, né? Se a gente está trabalhando até mais tarde, então, gestão do conhecimento, para mim, é uma ferramenta que me fez realizar muitos sonhos. Ô, Renata e Diego, aí você falou uma coisa interessante até, porque eu havia entendido que o gestão do conhecimento era mais voltado para o conhecimento interno, só que você trouxe uma coisa muito legal, benchmark. Então quer dizer que a gestão do conhecimento vai buscar também a informação útil fora da empresa para trazer e tornar disponível para consumo, é isso? Sim, sim, a gente, inclusive, na Braskem, a gente compra relatórios de mercado. E todo esse relatório de mercado tem toda uma confidencialidade do conteúdo. Lógico que quando a gente paga, existem relatórios que você compra que todos da organização podem ler, mas ninguém de fora da organização pode ler. Outros fica limitado a um usuário, aí depende do que a gente tem, às vezes, quando a gente compra algo de fora ou faz benchmark, ele às vezes tem uma limitação, principalmente quando a gente compra, tem uma limitação de acesso. Às vezes você tem que comprar licenças para dar o acesso, etc. Mas assim, não chegando nesse nível de relatórios, né? Chegando na questão só de benchmark, enfim. Sabe aquele negócio de que eu detenho o conhecimento e eu detenho o poder? Né? Assim, eu detenho o conhecimento, eu detenho o poder, às vezes tem até uma questão de ego, né? Este conhecimento é meu e eu não vou compartilhar. Não quero compartilhar isso. Aqui na gestão de conhecimento me parece que assim, todos nós detemos o conhecimento e isso sim é poderoso, essa questão do coletivo, né? E não do indivíduo. Isso quebra aqueles... Pelo menos é essa sensação que eu tô tendo ouvindo, assim, porque né? isso que a Jo comentou é verdade. Tem áreas, às vezes, ou profissionais que usam o conhecimento como uma forma de concentração de poder, né? Sim, tem funcionários que têm essa falsa ideia que isso segura o emprego dele, né? Uhum. Mas na verdade não. Eu não, pelo menos não é a maneira como eu penso. Eu acho que pelo contrário, acho que quanto mais ele mostra o conhecimento dele, mais ele mostra que ele está preparado para novos desafios, para ir adiante, né? Inclusive do ponto de vista de formação de sucessores, né? Então, quando você para pensar, a formação de um sucessor também é uma gestão do conhecimento, quando você prepara um sucessor. Então, e assim, pelo menos particularmente aonde eu estou trabalhando hoje, eu estou tentando institucionalizar o seguinte: você só pode ir para uma nova cadeira desde que você prepare seu sucessor. Ou faça esse repasse, né, de conhecimento, faça essa transferência de conhecimento antes de ir para o novo desafio. Né? Tem todo um processo. Tem essa questão, né, dos líderes educadores, né, de você formar melhores empresários do que o que você é, né, e isso é uma das grandes barreiras, às vezes, dentro da gestão de conhecimento, porque também está muito vinculado à cultura da empresa. Se você tem uma cultura empresarial em que a competitividade interna é um dos fatores que motiva o crescimento da empresa, isso vai ser bem mais difícil de você integrar, a não ser que você tenha alguns procedimentos na empresa de que façam com que haja uma obrigatoriedade do integrante, né, do staff de compartilhar esse conhecimento. Agora, se você tem uma cultura de colaboração em que as pessoas estão num nível menos hierárquico, top-down, isso já seria um mecanismo, a gestão de conhecimento já funcionaria melhor lá, nesse tipo de ambiente. Agora é interessante que eu imagino que quanto maior a organização, mais importante é o processo de gestão. Claro que para todos é importante, mas quanto maior, acho que mais importante, mais desafiador, tanto do ponto de vista de catalogar as informações, mas eu também penso assim como disponibilizar, porque assim, legal, o time foi lá, captou esse conhecimento, formalizou, tornou disponível, institucional. Como é que eu garanto que as pessoas que podem se beneficiar desse conhecimento vão encontrá-lo e consumi-lo adequadamente quando for o momento? Porque para alguns casos talvez seja mais dirigido. Eu capto essa informação e disponibilizo, acervo ela
em um lugar específico, mas a Renata trouxe um exemplo interessante também de uma equipe que utilizou uma informação que era trabalhada, uma metodologia de uma outra unidade de produção. Como é que a gente identifica e garante que as pessoas acessem quando for o momento? Esse é um dos pontos interessantes, essa pergunta, porque é uma das coisas mais difíceis também de se medir o quão benéfico, o quão eficiente é o programa de gestão de conhecimento, porque tem todo esse esforço, né, de fazer o registro das informações e compartilhar de que os dados estão disponíveis, os procedimentos, etc. E muitas vezes não tem como a gente medir ou mensurar, né, com quem foi lá, acessou e reutilizou aquele conhecimento. Então, essa é uma das dificuldades. E tem algumas possibilidades de se fazer a mensuração dessa reutilização de conhecimento. E tem dois fatores, na verdade, que eu gostaria de abordar, né? Um é esse: a pessoa fez o registro das atividades, a empresa, e tem lá o conhecimento organizacional, né? Quando que a pessoa vai utilizar? Então, pode ser que as pessoas vão consultar essa informação na base de dados, dependendo dos desafios que ela tenha, e aí ela vai utilizar esse conhecimento que está lá armazenado, esse acervo da organização. Mas também pode acontecer de que a pessoa vai consultar a rede de conhecimento, que é essa via comunidade de prática, por exemplo, e aí esse conhecimento ele vem de uma outra forma, né, que não necessariamente precisa ser por um acervo documental, ele pode ser via experiência de outra pessoa também. E quando o Diego fala, por exemplo, trazendo um processo da minha antiga empregadora também, a gente tinha um Knowledge Hub. É um hub que estava conectado com várias databases da empresa. Então, quando você buscava uma palavra, ele era como se fosse um Google. Legal. Ele buscava um pouco o que você estava procurando, sabe? Mas assim, tirando o que eu percebo, geralmente as pessoas procuram outras pessoas, né? Na verdade, as pessoas procuram os experts. Assim, não é natural eles buscarem assim, tem algumas pessoas que não têm o hábito de procurar no banco de dados, né? Fazer a pesquisa, o search. Eles acabam procurando quem são os experts, que também é uma maneira. Quem são os experts deste assunto aqui dentro da empresa? Então, eu vou dar agora um exemplo da minha atual empregadora, que a gente tem uma coisa chamada Accountability Chart. O que é o Accountability Chart? É tipo uma matriz de responsabilização. E por que eu digo de responsabilização? Porque existem pessoas que não têm um cargo hierárquico e elas estão lá com pessoas abaixo dela. Então, elas não são líderes hierárquicos daquelas pessoas, mas na matriz de responsabilização, uma está acima da outra, tá? E neste Accountability Chart, você tem bullet points das funções. Então, no meu tem reputação, no meu tem sucessão, no meu tem desenvolvimento de líderes. Então, se alguém quer falar sobre desenvolvimento de líderes, procura a Renata. Aquele tema é da minha responsabilidade. Se quiser falar de reputação da Agasus, é comigo também. Então, como é que eu posso dizer? Isso ajuda muito. Porque a partir do momento que você faz a busca pelo aquele tópico, você sabe, olha, SSMA, facilite, você sabe com quem falar, então facilita muito, porque quando você busca o expert, você conversa com ele, você tem todos os insights que você precisa. E assim, quando você está falando de uma empresa hoje eu estou com uma empresa de 240 funcionários, mas quando você fala de uma empresa de 2.000, até 240 já fica difícil de achar, ainda mais que a gente está num momento de pandemia, onde às vezes a gente não se conhece presencial, assim, pessoalmente, né? A gente só se conhece virtual. E assim, tem a dança das cadeiras, né? As pessoas mudam de função internamente. Então, se você tem isso claro, de fácil acesso, buscar o expert ou buscar uma base de dados são os dois caminhos que a gente sempre recomenda. Agora, ter um Knowledge Hub com todas essa base de dados conectada não é algo barato. Então, não é algo tão simples para empresas menores, porque é um custo alto. Legal assim, demais. nem sempre. Legal demais. E a Renata mencionou uma questão assim, que ela utilizou técnicas de gestão do conhecimento para estruturar uma área de RH do zero, que eu achei fantástico. Assim, quais são as principais técnicas que nós poderíamos citar para os ouvintes, para que eles inclusive também possam já começar a pensar em alguma coisa para aplicar no seu dia a dia? Então, olha, puxa, tá mais do que claro para mim que gestão do conhecimento é alguma coisa da hora, que eu preciso trazer, se não no formato profissional como o de vocês, mas algo já inicial,
Como é que eles começam? Quais são as técnicas a serem trabalhadas? Aí tudo depende. Eu gosto muito de uma coisa que eu chamo de gestão de conhecimentos críticos. Porque a partir do momento que você faz a gestão de conhecimentos críticos, você seleciona exatamente onde você vai colocar seu esforço. E aonde estão os conhecimentos críticos do teu negócio? Estão nos seus processos essenciais, seus processos mais importantes. Então, a partir do momento que você tem uma gestão de conhecimentos críticos, você direciona melhor o seu esforço. E para mim, como eu sempre falo, né, o expert é o ponto de partida de tudo. Então, para mim, a partir do momento que você colocou quais são os processos mais importantes da empresa, os conhecimentos mais importantes daqueles processos mais importantes da empresa, né, que gera mais retorno, inclusive financeiro, quem são os experts daqueles assuntos? E a partir dali fazer uma entrevista com o expert. O que a gente tem de codificado? Porque assim, o expert já produziu muito conteúdo, às vezes está na máquina dele. E você precisa botar na rede. É só isso. E aí, às vezes, ele vai embora e ele leva tudo no HD e nada fica para a empresa. Então, A tragédia realmente quando isso acontece, né? E o pior é que acontece muito isso. Assim, acontece demais. E assim, e a partir do momento que você faz pergunta para eles, existem outros experts internamente que conhecem tão bem o assunto quanto você, como é que eu posso dizer, pessoas fora da empresa que também conhecem, dominam o seu conhecimento. Então, por exemplo, uma coisa que me ajudou horrores foi que eu tenho minha folha de pagamento terceirizada. Então, ter uma folha de pagamento terceirizada me ajudou nessa transição também. Então, eu tenho um expert terceiro me ajudando. Então, assim, o expert ele vai te ajudar a ter todo esse detalhamento do conhecimento, mas do conhecimento que é realmente vital para a empresa. Né? Então, acho que isso direciona bastante, assim, o esforço. Mas, assim, tem várias outras técnicas que podem ser feitas, sabe? Para promover a gestão do conhecimento. Não só essa, mas é a que eu mais gosto. A gestão de conhecimentos críticos, para mim, é meu xodó. E aí, só para você entender, quando você me perguntou de institucionalizar, o que a gente setou como premissa na Braskem na época, né? Pode ter mudado, as coisas mudam, né? Já estão um ano fora de lá. Mas a gente setou o seguinte, na época eu cuidava de gestão de conhecimentos críticos, é que se eu tenho 3, assim, a gente tem operação, né? A Braskem tem operação global em vários países. Então, se você tem pelo menos 2 pessoas com esse conhecimento, 3, em cada uma das localidades, é uma maneira se uma delas sai, você tem a formação de backups para o conhecimento. Você tem outras pessoas que conhecem aquele conhecimento. Então, quanto mais expert você tem, menos em risco você está. Tá? E aí, uma coisa que eu adorei, que eu fiz lá na Braskem, foi o seguinte, tinham 2 pessoas que eram expert, mas elas cuidavam do tema, uma na Bahia e uma no Rio Grande do Sul. A gente trocou elas de lugar. Então, a partir do momento que você troca 2 experts que sabem fazer operacionalmente o trabalho e troca eles, você consegue pegar toda a peculiaridade da legislação da localidade. Porque as dúvidas que elas vão ter é muito mais referente à localidade, à operação na localidade, do que do processo em si. Então, é uma maneira também. Tudo depende do que você quer codificar. O que você quer codificar, aí você monta uma estratégia. Mas assim, tem Diego, você exemplos. Você tá na Unesco hoje, é isso? Que você disse na abertura, né? Isso, eu estou, na verdade, com 2 contratos de consultoria, né? Um para a Unesco e outro para as Nações Unidas para o Programa de Meio Ambiente. E o que você faz hoje? Está relacionado à gestão de conhecimento? Sim, está relacionado à gestão de conhecimento, né? Na Unesco, eles têm a Global Youth Community, que basicamente é uma comunidade com foco na juventude, para que os jovens sejam ouvidos, né, em toda a elaboração de políticas e nas direcionamentos em que a Unesco vai tomar para que eles façam parte das decisões. Então, eu estou apoiando na elaboração dessa plataforma, que tem aspectos de gestão de conhecimento, e dentro do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente,
também está o foco em gestão de conhecimento, e aí nesse caso é para o combate ao plástico, né? Especialmente com foco do descarte do plástico que vai via rios para os oceanos, né? Então tem todo um sistema que foi montado de analisar imagens via satélite, utilizar pessoas para fazer o citizen science, como é chamado, para coletar informações nos locais, e aí a partir disso gerar compartilhamento e fazer com que as pessoas também se apropriem dessa tecnologia que está sendo gerada como open source, para que haja de fato uma mobilização nesse sentido, né, de diminuir ou idealmente acabar com o mau uso do plástico, né, que tem incluído os oceanos e está totalmente vinculado com a questão climática também. Legal. E por tudo aquilo que nós conversamos, eu entendo que a área de gestão do conhecimento ela tem uma intersecção fortíssima com a área de treinamento e desenvolvimento dentro da organização. Correto? Como é que é essa? Ou ela está dentro da própria área de treinamento, ou realmente Ou uma ela é a conexão? própria Ou ela área. é? Como é que é essa pegada conjunta? Aqui na Agasus, eu coloquei dentro da área de talentos, até porque quando a gente está falando de uma empresa menor, é difícil ter especialistas tão segmentado, né? A pessoa acaba fazendo mais de uma função, né? Então eu trouxe a Paula. A Paula, ela tem experiência horrores em projetos educacionais, né? Em produtos educacionais, e ela está desenvolvendo em performance e gestão do conhecimento. Então, sim, tem super conexão. Inclusive, o nosso onboarding não é um onboarding apenas de cultura, né? De introdução à cultura e introdução ao que a gente chama de sistema de gestão, que é o nosso EOS, mas também ele tem uma meta de reduzir o time to perform dos integrantes. Que Então, da tem hora. tem todo um processo de como ensinar as atividades de cada integrante, né? Aqui a gente chama a função de cadeira. Então, a gente tem um onboarding da cadeira. Ele aprende a fazer as atividades deles, ou com um par, ou com o próprio líder, né? Então, tem super conexão. Assim, e vai muito. Tem essa conexão, tanto é que muitas das vezes, né, a gestão de conhecimento também é vista como área de treinamento, que fica dentro do DRH. Mas às vezes há uma confusão também de você reduzir gestão de conhecimento a treinamento, assim como a gente conversou no começo da nossa conversa aqui, que existe também essa confusão com gestão da informação, dados e gestão de conhecimento, né, porque são áreas que estão sempre interligadas. Então, também existem casos em que a gestão de conhecimento ela não está dentro do RH, o RH pode ter a sua própria área de treinamentos, que vai focar em temas específicos, mas no caso de uma empresa que eu trabalhei de engenharia, a gente ficava a gestão de conhecimento dentro da área de engenharia. Isso era muito enfatizado lá, que a gestão de conhecimento ela tem um grande valor se ela está dentro da área do core business da empresa, né? Que no caso era engenharia, porque tudo o que acontece, a gente já está ali alinhado e não precisa esperar que a informação se propague para o restante da empresa. Então é muito mais dinâmico, né? Quando você está dentro do core business da empresa, o departamento que diretamente atua seja lá qual for a sua área, ele acaba sendo também mais produtivo em alguns casos, mais amplo, né? Não foca apenas em treinamento. E para quem está nos ouvindo e quer se aprofundar no mundo da gestão do conhecimento, vocês têm alguma dica de material, site, associação, curso, livro, algum referencial bacana? Olha, aqui no Brasil, né, no Brasil tem a Sociedade Brasileira de Gestão de Conhecimento, a SBGC, eles são uma referência. Também tem a PQC nos Estados Unidos, que eles têm uma base de dados enorme, inclusive tem estudos de casos das Nações Unidas, ou das Nações Unidas não, perdão, da NASA, entre muitos outros. Então, esses são fontes que podem ser utilizadas. E também tem um livro do Nonaka, que são os criadores, né, desse termo de gestão de conhecimento, eles são japoneses,
Eu esqueci o nome do livro agora, mas acho que é a Empresa Geradora de Conhecimento. Eu vou pesquisar aqui antes da gente terminar. Já Isso. digo. E a PQC também é uma excelente referência para qualidade, processos, né? Melhores práticas, é um excelente banco de dados. Pelo que eu entendi, gestão do conhecimento, gestão da qualidade, gestão por processos, projetos, são áreas que são primas Bem, irmãs aí, hein? são bem correlatas. E assim, é porque assim, quando o Diego falou até de estar junto com o core, é muito importante sim. Mas às vezes a gente está falando de uma empresa pequena, que às vezes é difícil ter é, pessoas tão especializadas, e às vezes você acaba sendo multiuso, né? Então, eu cuido de comunicação Uhum. interna, de RH e facilities. Uhum. Então, você acaba tendo profissionais um pouco por necessidade, né, de ser mais multiuso, né? Então, quando você está numa empresa maior, realmente você consegue ter. No caso mesmo da Braskem, é uma equipe especializada, né, que fica dentro, inclusive, de Digital Technologies. Inicialmente, a gestão do conhecimento ficava muito focada na área de inovação, para desenvolvimento de produtos, patentes, mas depois a gente resolveu institucionalizar essa área para atender toda a empresa e ficou na vice-presidência de Digital Technologies. Então, quando é possível, excelente, quando não, mas assim, eu recomendo fortemente times de RH, assim, líderes e times de RH para estudarem gestão do conhecimento, porque ajuda muito a rotina. Demais. E a dica da Renata é de que, olha só, processos críticos eu já achei formidável, porque às vezes a gente pensa que eu tenho que padronizar e documentar tudo aquilo que tem de informação, e não, se você puder minimamente pegar os 4, 5, 6, talvez, processos ou conhecimentos internos mais relevantes, você já está mitigando muito dos seus possíveis problemas de futuro, né? Porque eu acho que você vai dar muito valor na gestão do conhecimento, principalmente se você não tiver na hora que fizer aquela falta, né? Fala, poxa, como é que a gente resolveu isso aqui mesmo? E agora estou numa situação complicada. Sim, com certeza. E como é que os nossos ouvintes encontram vocês aí para continuar esse papo? Em que redes vocês estão? Eu particularmente eu tô no LinkedIn, no Instagram, sempre como Renata Balverbert. E Soletra pra também gente aí o Balverbert. o Balverbert. Difícil, né? Eu vou procurar Agasus, fica mais fácil. Mas o Balverb é de bola, A de amor, 2 L de Larissa, V de você, E de elefante. E o Ebert é o E de elefante também, B de bola, E de elefante, R de rato e T de tatu. Pronto, agora Muito sim. bom, Se agora você não sim. entendeu, ainda pausa esse vídeo, volte. E você, Diego, como é que a gente te encontra? Tá certo. O meu nome é Diego Costa Fernandes. Em todas as redes sociais, incluindo o LinkedIn, você pode colocar D Costa F, de Diego Costa Fernandes, você vai me encontrar. E o livro, achei aqui a informação, é no Naka Takeshi, The Knowledge Creating Company. O livro está em inglês, mas basicamente seria a empresa geradora ou criadora de conhecimento, que basicamente foi daí que gerou tudo que a gente entende hoje de gestão de conhecimento e outras técnicas que surgiram derivadas disso. Legal. Excelente, excelente. E que mensagem que vocês querem trazer ou deixar aqui para os nossos ouvintes? Se pudessem deixar uma única mensagem, qual seria? Diego, manda aí. Eu vou utilizar uma coisa que a Renata fala, é que ela falou agora, não sei se ela ainda vai dar isso como uma mensagem, né? Mas que ela diz que todo mundo na empresa devia saber um pouco de gestão de conhecimento, vai se tornar um pouco como gestão de projetos. Eu concordo com ela. E por isso que eu acho que a comunicação é tão importante nesse processo de implementação de gestão de conhecimento. Porque a partir da comunicação constante, você consegue informar e educar o seu staff para que ele saiba o que é gestão de conhecimento, o que ele pode fazer, e o que é esperado dele, né? Porque muitas vezes a gente tem essas barreiras do compartilhamento, às vezes o nosso o líder, o supervisor, não tem tanta abertura. Então, através do processo de comunicação, você consegue, por exemplo, dizer, todo mundo pode participar, deve participar, sem hierarquia no processo. Você pode compartilhar sua experiência sem ter medo de, né, qualquer que seja o seu medo. Então, a comunicação ela ajuda muito nesse processo. Sim, e
A gestão do conhecimento não só ajuda a rotina dos profissionais, dos líderes, mas também é uma excelente ferramenta para que você tenha coragem de mudar. Seja mudar de desafio, mudar de carreira, mudar de empresa, de tudo. Acho que foi graças a ela que eu mudei de carreira, então a paixão aqui é bem viva. Excelente, galera. Ivan, muito, muito obrigada por conduzir o nosso programa com excelência. Olha, até que enfim ela me agradeceu, porque ela só agradece aos convidados. É. Primeira vez que eu recebo um obrigado. De nada, Josiane. Muito bom. Renata, muito obrigada, foi incrível. Né? Já ganhou mais um apaixonado pelo tema, né? Vamos explorar esse tema. Eu diria que finalmente agora eu tenho clareza sobre o que é o mundo da gestão do conhecimento. Vocês foram formidáveis. Diego, obrigado aí por disponibilizar um pouco do seu tempo. Renata também. A gente sabe que a agenda de vocês é super puxada aí, mas com certeza vai ajudar muita gente que vai ouvir um pouquinho do conhecimento de vocês. Nós que Na agradecemos. verdade, vocês estão compartilhando, fazendo gestão de conhecimento. Ou não? Sim, com certeza. E assim, agradeço enormemente vocês por essa oportunidade. E assim, especialistas que estão escutando a gente tentou trazer um tom muito mais prático, né? Muito mais fácil de entendimento e não tão técnico, justamente porque se a gente não facilitar a linguagem, ninguém entende e sempre acha que gestão do conhecimento é muito complexo para ser feito. E na verdade, com pequenas ações, você faz uma grande diferença dentro da empresa, sabe? Excelente, muito, muito obrigada, viu? Obrigado mesmo, Diego. Obrigado a vocês, tudo de bom e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, galera, Mentes em Foco, até. Valeu. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Muito bem.